pequeno, minúsculo, quase nada. Aí a palavra vem no nosso coração quebrando a gente de cima e embaixo. Eu estou dizendo assim, você está vendo? Eles nós estamos dizendo, Senhor, eu estou fraco, mas aí o Senhor levanta e diz assim, é nesse momento que a gente está forte. O Senhor trabalha de maneira diferente. Interessante, eu estava lendo o contexto, quer dizer, uma das primeiras histórias que eu fui ler na Bíblia quando eu me converti é de Paulo. E é lindo porque, na ótica dos cristãos, né, dos evangélicos, por assim dizer, Paulo é alguém que jamais passaria na nossa verificação, jamais nós aprovaríamos ele como um obreiro, como alguém da casa de Deus. É tão verdade como Deus, quando Jesus manda, né, o profeta ali, orar por ele, o cara fica com medo e fala, não, mas acerca desse homem nós ouvimos tantas coisas. Acerca desse homem nós ouvimos falar tanta coisa, que ele persegue, que ele prende, que ele tem cargo, ele tem autorização das pessoas para poder prender, levar cativo. Mas é esse que você vai realmente querer que eu ore? Questionamento que ele faz. E eu acho lindo porque Jesus ele trabalha na contramão daquilo que nós pensamos. Quando nós pensamos assim, nossa, Jesus vai fazer desse jeito, Jesus vai fazer daquela maneira. Ou nós até oramos assim, né? Não, Senhor, faz desse jeito, Senhor, faz dessa maneira, faz daquela forma. Aí o Senhor se levanta e faz completamente diferente e a gente não entende. Porque a Bíblia diz que ele disse no caminho de Damasco. O homem estava com carta, com autorização para perseguir, prender, se necessário matar. Quem que dissesse que Jesus era Senhor, que era filho de Deus. Aí, queridos, no mundo, é que no meio dessa caminhada aí, Jesus vai se encontrar com ele. Jesus vai confrontar ele. Aquele homem vai se converter a Cristo. Sabe o que eu aprendo na primeira lição aqui? Vou ser bem breve. É que Deus não faz como a gente quer, como a gente acha. Ele não levanta quem a gente acha que ele vai levantar, ele não põe de pé quem que a gente diz, não, vai colocar esse, vai colocar aquele, não. O Senhor escolhe segundo a sua vontade, segundo o seu querer, conforme a vontade dele, ele escolhe. Talvez você chegou aqui nessa noite se dizendo, Senhor, mas eu não tenho condição, eu não tenho qualificação, mas Deus está dizendo para mim, para você aqui nessa noite, é eu que me escolho, é eu que levanto, eu que capacito, eu que chamo, eu que transformo, eu que mudo, é eu que faço a obra. Porque para nós, queridos, se nós crentes fôssemos olhar nos livros, diríamos, Paulo não, qualquer outro, mas ele não. Perseguidor, consentiu na morte de Estevão, esse não. Mas Jesus olha e ele diz assim, não, peraí, é esse que eu vou levantar, é esse que eu vou usar para transformar vidas, pessoas, cidades inteiras. Sabe o que ele diz? Deus, ele usa de maneira que a gente não entende. Sabe, a gente chega muitas vezes preocupado, porque a gente ouve palavras, a gente ouve críticas, a gente ouve uma série de coisas, a gente vai abatendo, a gente fica magoado, a gente vai se diminuindo, mas Deus me trouxe aqui essa noite dizendo a você, foi eu que te escolhi, não te diminua, não se sinta pequeno, porque eu te chamei e eu vou te usar. Conforme a vontade do Senhor, Ele vai te usar. Levanta a palma. Interessante, queridos, que a gente vai ler a história de Paulo, tem algumas lições, algumas observações de alguns teólogos, mas algo interessante que há na história de Paulo é que quando Paulo se converte, ele vai, os historiadores, vão dizer que Paulo vai se separar por um período de aproximadamente 3 anos, queridos. Ele vai se dedicar à oração e vai se dedicar a jejum, a consagrar a sua vida a Deus. A Bíblia diz que depois desse período ele sobe ali a Jerusalém, se encontra com Pedro, com Tiago. Só que quando ele chega ali, queridos, as pessoas ainda
esse aí não vai sair nada. Talvez esse aí seja um impostor, ele está fazendo o papel. Talvez o pensamento daqueles homens era isso. Aí os irmãos dizem assim, não, vamos mandar ele de volta. Deixa ele na cidade dele quietinho. Deixa ele lá. Vamos ver, vamos observar ele para ver o que vai dar. Qual o fim? Você imagina, queridos, para nós, fomos novos convertidos, aquela chama ardendo dentro do nosso coração, aquela chama queimando dentro do nosso coração, a gente querendo louvar, a gente querendo pregar, a gente querendo evangelizar, a gente querendo ganhar o mundo inteiro para Jesus. Alguém nos coloca ali canto e fala, não, fica quietinho aí. Vai pregando aí na sua cidade. Vamos observar, gente. E eu entendi que eles aprendiam algo maravilhoso nesse ponto. É que o Senhor às vezes nos convida para poder nós ficarmos quietinhos um pouquinho. Porque quando nós nos convertemos, muitas vezes nós somos muito impulsivos, queridos. Nós queremos ganhar o mundo, aquela alegria. Se possível, a gente pegar as pessoas que estão vendo, sair arrastando para ele e diz, aceita, Jesus é bom demais. Só que uma coisa que eu aprendo com Cristo, e trago para você aqui nessa noite, é que a obra de Deus também é feita com calma, com paciência, com sabedoria. Aí tem muita gente que não entende o seu chamado, não entende a chamada que Deus tem para a sua vida, porque talvez ultrapassou etapas. Aí Deus me traz a pessoa para dizer para alguns aqui nessa noite, calma. Como a gente diz no futebol, né? Põe a bola no chão. Pensa, observa. Vai se separar um pouquinho, vai se consagrar um pouquinho, porque Deus vai te revelar coisas grandiosas. Não seja fogo para fazer a obra do Senhor. Porque quando nós nos convertemos assim, as pessoas querem nos achar, querem nos colocar na frente das coisas. Calma. Eu imagino o coração de Paulo queimando, gente. Ele disse, eu quero pregar. Eu quero falar de Jesus. Eu quero falar do encontro que eu tive com ele. Eu quero falar de tudo isso. E Deus está dizendo, calma, Paulo. Deixa eu te moldar. Você cantando aqui sobre o vaso que quebrou, Cassiane, não fez? Deus está dizendo para nós, espera um pouquinho. Eu tenho que moldar o vaso. Eu tenho que tirar algumas feridas. Eu tenho que consertar para ficar um vaso perfeito. Para no momento ser usado. Tem vasos nessa noite. Ele está dizendo, eu preciso consertar. Porque se eu derramar você não vai perder. Se eu encher, não vai conseguir encher, porque vai perder tudo porque está quebrado, está rachado, está trincado. Ele está dizendo assim, eu preciso de um tempo com você, para moldar você, para cuidar de você, para colocar você na forma perfeita, para no momento certo te usar. Escondidinho traço. Aí, alguns estudiosos vão dizer, depois de 14 anos, há algumas, uns que dizem uma coisa, outros dizem outra, mas eu acho interessante essa teoria de 14 anos. Depois de 14 anos, ele vai a Jerusalém. Existia ali uma dificuldade até financeira das igrejas, então ele vai a Jerusalém levar algumas ofertas para ajudar os irmãos que estão em dificuldade, e dali em diante, Paulo vai começar as suas missões. 14 anos. Talvez, queridos, nós precisamos esperar um pouco para algumas coisas. Eu sei que a obra de Deus é bom, mas eu estou dizendo para nós aqui, nós temos que parar de ser imediatistas. Paulo vai, começa as suas missões. E dentro das missões, o que eu acho interessante é que Paulo vai ter revelações, queridos, de poucos homens na Bíblia. Mas dentro desse período que Paulo ficou ali aguardando, creio eu que Paulo teve experiências com Deus que poucas pessoas tiveram. Porque muitas vezes nós louvamos, nós cantamos, as multidões nos veem, as pessoas nos veem, nos dizem, olha, ali é um homem de Deus, uma mulher de Deus,
Mas as maiores experiências que nós temos na vida é quando nós estamos a sós com Deus. Deus está convidando a nós aqui nessa noite para poder ficar no tempo a sós com Ele. Deus quer um íntimo, Ele quer um secreto com você nessa noite. Ele quer te chamar para um cantinho para dizer: eu quero conversar com você, eu quero falar com você, eu quero intimidade com você, mas é eu e você. Aleluia! Sabe, queridos, Deus está querendo preparar algumas pessoas aqui nessa noite para algo grande. Porque muitas vezes nós somos um imediatismo, queridos, e nós vivemos algo de Deus superficial. Aí Deus está dizendo para você que nessa noite, Paulo ficou 14 anos aguardando, mas quando ele começou o seu ministério, Paulo se tornou alguém muito, mas muito grande no Evangelho. Eu preciso de tempo para Deus voltar. Lógico, tempo é de Deus. Se a obra tem precisão, Deus vai voltar rápido. Mas Deus quer trabalhar. Aí Paulo começa a pregar o Evangelho. Abrindo igrejas, viajando, perseguição, luta. Certa vez quase mataram Paulo, jogaram ele, acharam que ele estava morto. Mas Paulo se levanta e continua a sua missão pregando o Evangelho. Uma pergunta interessante que eu me fiz, queridos: o que sustentou Paulo no meio de tudo isso? Meu Deus. Porque pregar e cantar é fácil. Eu vou contigo na luta, na dor. Mas se nós, queridos, saímos aqui agora e alguém nos desafiar, nos dar um tapa na cara, nós dificilmente viraríamos a outra face. Se alguém nos ameaçar, se alguém falar um pouco mais alto da gente, nós somos assim. Nós somos orgulhosos demais, dizendo: não, comigo não. Eu sou crente, mas espera aí. Eu estou falando uma mentira aqui. E eu perguntei: Senhor, mas como é que o homem resiste a açoites, injúrias? Aleluia. Pessoal, comigo, 14 anos preparando. 14 anos eu de intimidade com ele. 14 anos eu revelando a ele ali no secreto as coisas que eu queria que ele fizesse. Aleluia, glórias a Deus. Deus faz o tempo na hora dele, queridos. Mas existe algo interessante que Deus às vezes nos permite: a experiência com ele. 14 anos ele fica pregando, ele começa a sua obra. Paulo começa a pregar a Deus. Pregar, ele já pregava antes da sua cidade, mas quando Paulo começa a se tornar um missionário, queridos, multidões vão se convertendo a Jesus. Porque a cidade que ele chega, um alvoroço muito grande, ele fica famoso, mas o nome de Senhor Jesus está sendo glorificado, está sendo exaltado, e pessoas estão se rendendo aos pés do Senhor Jesus. Aí Paulo, queridos, ele vai pregando, escrevendo cartas de recomendação para as igrejas, e ele chega então aqui nessa segunda carta que ele escreve à igreja de Corinto. Quando eu meditei, ele vem falar sobre uma visão interessante. Talvez ele vai escrever isso aqui porque alguns talvez dizem para ele: Paulo, você está se achando demais, Paulo. Você acha que é ser quem? Talvez alguém disse isso para ele, talvez Paulo estava se sentindo, ele dizendo: não, peraí. Se eu quiser, eu posso me gloriar, mas eu não vou fazer isso. Meu Deus. Aí ele vai escrever e vai dizer: eu conheço um homem que no corpo eu não sei, e se fora do corpo eu não sei, Deus sabe, foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis ou inexplicáveis, ou com dificuldade, eu não consigo descrever, coisas indescritíveis, que ao homem não é isso. Meu Deus. De um homem assim eu não gloriarei, mas eu não vou gloriar. Meu Deus.
aceita o Evangelho, aceita a chamada de Deus para a nossa vida, nós nos abrimos para um mundo completamente fora desse mundo quadrado que nós vivemos aqui, quando as pessoas nos põem dentro de uma certa direção e dizem assim você tem que fazer. Não, nós nos abrimos para um mundo muito maior. Olha a revelação que esse homem teve. Existem várias teorias sobre o primeiro, segundo e terceiro céu. Alguém diz que o primeiro é esse que nós vemos aqui, que está sobre nossas cabeças. Alguns dizem que o segundo é aquele que compreende o cosmos, a galáxia. E a outros dizem que o terceiro céu é onde está o trono de Deus. Pegando dessa teoria, Paulo está dizendo, eu fui até onde fica o trono de Deus. Meu Deus! Aleluia! Ele está dizendo assim, olha, quando eu cheguei lá, eu vi e eu ouvi coisas que eu não posso dizer para vocês, porque vocês não vão entender a grandeza da Sabe que nós estamos num momento que nós dificilmente temos revelações dessa forma, nós temos visões dessa forma, nós temos intimidade dessa forma, é difícil de ter. Aleluia! Imagina o que Deus tem preparado para você e para mim, e nós estamos perdendo por causa de orgulho, de vaidade, de ego. Ele está dizendo assim, eu tenho coisas grandes para você. Meu Deus! Imagina o Paulo olhando isso. Eu não sei o que ele viu. Eu não sei o que ele ouviu. Ele está dizendo, eu ouvi lágrimas. Eu não troco por nada. O que eu ouvi lá vale muito mais do que as glórias, a riqueza, tudo que esse mundo pode oferecer, não chega nem perto daquilo que eu vi e ouvi lá. Deus quer te mostrar coisas sobrenaturais. Sabe, a pregação dessa noite eu acho que vai muito voltar nesse sentido. Deus quer que nós saiamos, queridos, desse plano superficial. Desse plano que nós montamos muitas das vezes, dessa capa que nós vestimos muitas das vezes de crente, e Deus quer revelar para você de maneira mais profunda, de maneira sobrenatural. Deus tem coisas grandes para nós, queridos. Deus tem coisas grandes para nós. Só que Paulo vai acontecer algo com ele, queridos, talvez nós não estejamos preparados. Ele vai dizer, olha, por causa da excelência das revelações, por causa da grandeza daquilo que eu ouvi, daquilo que vi, para que eu não me exaltasse, talvez eu estivesse corrigindo alguém que falava que ele estava se exaltando, para que eu não me exaltasse, foi me dado um espinho na cara. Aleluia! Meu Deus! Alabando e cantando. Sabe o que eu quero, meus amigos? De buscar de Deus revelação, de intimidade. Meu Deus! De buscar de Deus algo tão poderoso como grandes homens buscaram receber. Nós vai ser dado um espinho na cara. E nós não queremos. Aleluia! Nós não queremos sofrer. Ele vai dizer que o mensageiro que toda vez esbofeteava Paulo. Sabe o que é lindo, queridos? Eu imagino que toda vez que Paulo, lógico, é ser humano. Toda vez que ele talvez fosse orar, toda vez que ele fosse ler aí as Escrituras, que ele lembrava da revelação, que ele lembrava daquilo que ele viu ali no terceiro céu, daquilo que ele ouviu no terceiro céu, talvez o coração dele se exaltasse, aí vinha aquele espinho na carne apertado. Meu Jesus! Talvez dizendo, eu te mostrei, você ouviu, mas não se exalte, porque quem faz, quem mostra, quem revela. Aleluia. Sabe que nós não queremos sofrer com o Evangelho. Muitos de nós não queremos mais nos aprofundar na intimidade com Deus, porque Deus vai colocar algumas coisas na nossa vida que vai doer. Quando tiveram um espinho aqui na carne alguma vez? Quando já passaram por algum lugar, eu já tive essa experiência, quando já arrancaram o espinho. Aquilo dói, queridos. Aleluia! E dependendo da nossa do nosso meio,
Aí bate aquele desespero, querendo tirar aquilo de qualquer jeito. Meu Deus. Aí eu acho que o tempo assim, eu sempre na cobra. Meu Deus. Eu orei a Deus. Eu clamei, falei, Senhor, esse espinho está doendo, está machucando, está complicado. Tira isso de mim. Aí Deus vira para Paulo e falou assim, não. Aí nós, meu Deus, muitas vezes, como ouvinte em nome de Deus, que nós falamos, então não prego mais. Não, Senhor, tira esse espírito, Senhor. Senhor, não faz. Aí Deus vai virar para mim com você e vai dizer assim, não. meu Deus. Só que nós precisamos apurar os nossos ouvidos espirituais para aprender a ouvir o nome de Deus. Deus está me levantando aqui nessa noite para dizer para você, Deus vai dizer não para você e muitas vezes. Nós temos que aprender a ouvir o nome de Deus. Espírito. Meu Jesus. Imagina toda vez, querido, que aquilo incomodava Paulo, porque Paulo estava se exaltando, Deus vinha, permitia aquele espinho, e Paulo batia o joelho, orava, jejuava, dizia, Senhor, tira. E Deus está dizendo, não. Tem coisas que Deus não vai tirar. Aí a pergunta que fica é, encerrar. Como é que você vai continuar depois do dom de Deus? Pregaram para vocês, mas eu fiz para mim. Qual vai ser a sua atitude depois do dom de Deus? Não prego mais. Deus não vai passar por na sua cabeça. Está dizendo, prega. Fica sentado aí, ouvindo. Não quero ir na igreja. Deus vai dizer, tudo bem, fica em casa, não tem problema. Mas não. Não é. Deus não precisa de você, queridos. É você que precisa de Deus. Meu Deus. A oliveira é Ele, a árvore é Ele. Você que foi enxertado nele. Não é Ele. Sabe, querido, Deus está falando com o meu coração muitos dias sobre isso. Ei, Jesus. A gente está achando muitas vezes que nós sustentamos Deus, que o nosso louvor sustenta Deus, que a nossa pregação sustenta Deus. Estou dizendo, não, se você parar de louvar, se você parar de cantar, se você parar, tudo bem, a obra continua, eu levanto outro, continuo usando. Mas o Espírito, Deus não vai tirar, queridos. Nós temos que aprender isso. Aí eu vejo na Bíblia de Paulo, para encerrar. Está doendo. Está incomodando. Meu Deus. Mas ele está pregando. Pediram a cabeça dele. Mas ele está pregando. Falaram, não vá para Roma, não pode chegar lá. Eles vão te prender, eles vão te matar. Paulo diz, eu tenho que ir lá. E continua pregando o evangelho. E ele vai dizer algo interessante, que ele aprenda com Deus. Ele vai dizer no finalzinho que a gente lê. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Sabe qual é a maior dificuldade nossa, querido? A gente sentir prazer na angústia. Quem consegue dar glória quando tem o coração que já será? Quem consegue cantar um louvor? Quem consegue levantar a mão para cima e dizer, Senhor, obrigado, mas não tem nada em casa para comer, e dizer, Senhor, obrigado por mais um dia que o Senhor me deu? Quem das pessoas que nós conseguimos, queridos, onde nós conseguimos pegar um pouco d'água, que talvez é a única coisa que tem na sua
dói o espinho, incomoda. Meu Deus. Mas em vez de eu desistir, eu voltar para trás, o que eu faço? Eu tenho prazer. Se me persegue, eu tenho prazer porque é amor por amor de Cristo. Se me criticam, eu tenho prazer nas críticas porque é por amor de Cristo. Se me derrubam, se querem minha cabeça, se querem me matar, eu tenho prazer porque é por amor de Cristo. Aleluia. Por amor a Cristo. Aleluia. Talvez você leia aqui nessa noite, eu queria ouvir uma palavra que Deus vai abrir pouco, que Deus vai fazer isso. Mas eu estou dizendo para você, às vezes vai ter muita luta, às vezes vai ter muita dificuldade, às vezes vai passar uma situação complicada, complexa demais, mas glorifique, exalte, exalte, bendiga, porque é por amor de Cristo. É por amor de Cristo. Aí Paulo vai dizer a frase, né? Nós às vezes costumamos dizer que nós repetimos aqui. Porque quando estou fraco, então sou fraqueza, queridos. Eu lembro de João Batista, eu acho lindo. Porque talvez as pessoas olharam e dizendo, aí João, agora deu ruim para você. Foi repreender a mulher, foi repreender o homem, ficou bravo, pediu sua cabeça. Vai perder a cabeça. Mas eu estou dizendo assim, antes, eu perco a cabeça, mas continue glorificando, exaltando, bendizendo o Senhor. Porque talvez a multidão está olhando dizendo assim, agora está fraco, agora está derrotado, agora não tem mais chance. Mas Deus está olhando assim, dizendo assim, agora está fortalecido, agora está renovado, agora reconhece quem sou eu na vida dele. É tempo, queridos, de olhar para o Senhor, parar com esse negócio. A gente faz muito biquinho para outra coisa. A gente, qualquer coisa não acontece, a gente critica. Deus não olha para mim. Deus não me vê, Deus não me enxerga. Deus te viu, queridos. Só o simples fato de eu ter te chamado já é motivo de sobra. Dentro do contexto que nós lemos aqui, Deus vai falar algo com Paulo que tem que estremecer dentro dos meus corações. Ele vai dizer para Paulo, para de reclamar. Você está reclamando demais, Paulo. A minha graça, Paulo, o meu favor, que você não merece, isso já te basta. Se Deus der, Ele é Deus. Se Ele não der, continua sendo Deus. Se Deus abrir porta, Ele é Deus. Se a porta fechar, Ele continua sendo Deus. Se a panela vazia, só tudo cheio, é maravilhoso, Ele é Deus. Se não tiver, Ele continua sendo Deus. E Deus dizendo para você essa noite, só basta para a sua vida a minha graça e ponto. Aleluia. Favor imerecido, queridos. Se Ele quiser te dar, amém. Se Ele não quiser te dar, continua sendo Deus da mesma forma, porque nós não merecemos nada. Aleluia. É isso que nós esquecemos pelas vezes. Eu não mereço. Não mereço quarto respiro. Não mereço a oportunidade que eu tenho de pregar o Evangelho. Eu não mereço sentar nesse banco que nós estamos sentados. Eu não mereço o trabalho que eu tenho, eu não mereço a família que eu tenho. Nós não merecemos nada. Porque nós, queridos, somos pobres, miseráveis, não temos nada. Aí Deus te encontrou, aleluia. O lamaçal do pecado, queridos. Ou um corpo que está no chiqueiro, mas está coberto de lama, assim a gente. Carregado de lama, de pecado. Aí a gente pegou, te enxergou naquela situação. Falou, ah, vou dar nele, vou dar nele um banho de graça. Aleluia. Aí a gente deu um banho de graça, queridos. É por isso que está bonito desse jeito. É por isso que está de pé desse jeito. Mas eu estou lembrando para mim e você aqui nessa noite. É pela graça dele. Então, em tudo, queridos. Em tudo. Dai graças.
amor de Deus. É pela comunhão. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Que o Espírito Santo continue falando mais poderosamente no coração dos irmãos. É a mesma oportunidade, em nome do Senhor Jesus.